Fala galera, chegamos a mais um episódio do podcast. Se ferrou, falei mais um sem errar. Do Netas, o Cornetas. Aqui é o lugar de cornetar mesmo. Estou novamente com a minha amiga Raíssa Pessim. Tem outro sobrenome, mas eu não vou falar, porque eu não vou falar o outro sobrenome, que é Mouro, né? Raíssa Mouro, não vou falar Pessim. Muito bem. Direto de Mococa para a Universidade Corporativa Cielo. Muito obrigado mais uma vez. Dá um oi pra nossa galera aqui. Olá, galera. Super obrigada pelo convite novamente. E do que falaremos hoje? Hoje nós falaremos como foi sair de Mococa, passar pela publicidade, Universidade Cielo e... Banco e... Intercâmbio e sabotadores. Intercâmbio. E aquele que ainda... Eu fiquei surpreso quando você falou que ainda existe aí o... Como chama o sabotador? Síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Impossível, como pode? Seja bem-vinda, Raíssa. Muito obrigada. E nos fale como foi essa trajetória, que tem várias partes, mas nós vamos querer te ouvir. Como foi sair, até para falar que ela era uma colaboradora que virou líder, ela usou um termo técnico na conversa. Quando você é um colaborador individual e quando você vai para líder... Cara, chegou aí, tá liderando, tá 9 anos à frente da Universidade de Cielo, arrebentando. Conte-nos um pouco das coisas boas, divertidas, dos perrengues, como foi vir até aqui. Bora lá. Vamos lá. Bom, de Mococa até 2009, que eu vim pra São Paulo pra poder fazer faculdade. Apenas isso. Então, né, Mococa não temos faculdades, até então não tínhamos, né? E aí, vim pra São Paulo e escolhi publicidade e propaganda, e aí comecei a trabalhar no banco e achei que a minha vida era ser vendedora, bancária, enfim, né? Então, na área comercial do banco. Então, sim, vendia seguro, vendia consórcio, abria conta, investimento, etc. Tudo que você chegou a atuar na área comercial? Sim. Eu tinha entendido que você tinha ido direto para aprendizagem comercial. Não. Veio do campão mesmo. Vindo, frente de caixa, frente de gerência, etc, né? Assistente à gerência. Então, e aí, até que surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu não falava um A em inglês. E aí, fui, cara e coragem, né? O tal do tem medo, vai com medo mesmo. E isso permeia ao longo da vida, né? A gente pode falar mais sobre isso. Fui pra Austrália, morei 2 anos em Melbourne. E eu fui pra ficar 3 meses. E ficou 2 anos. E eu fiquei 2 anos, exatamente. E aí, ali começam algumas lições já, né? De que você tá ali começando do zero, sem julgamento, a não ser o meu mesmo, né? De não saber inglês e etc. Então, fui pra poder aprender inglês pra ter novas oportunidades quando voltasse. E aí, fui com dinheiro de 3 meses. E aí, estudando... Consegui um emprego lá de cleaner, né? E o cleaner, para quem não sabe, é o famoso limpador de qualquer coisa que precise ser limpada. Então, comecei a trabalhar e aí comecei a juntar uma grana pra ficar. Fechei mais 6 meses. E assim fui. E aí eu fiz, ao longo do tempo, eu fiz o inglês, né? E depois fiz um preparatório pro TOEFL, que é uma certificação. E nos meus últimos 3 meses, eu fiz um curso de barista lá, né? Então, aí isso acho que já me começou a abrir algumas portas, porque eu trabalhava em um café, e na parte de lanches ali, etc. E aí eu fiz um curso de barista para poder ajudar o líder, né, o dono do café, e 2 ficarem nas máquinas ali. E ali aprendi muito sobre café, né? E também sobre depois o que eu trago muito num contexto agora de aprendizagem sobre esqueci a palavra. Ou usa qualquer outra. De você ter tesão naquilo que você faz, de você querer saber sobre aquilo e aquilo te dar prazer. Né? Então, acho que é muito sobre isso. E aí, caramba, de 3 meses para 2 anos. Exato. Rolou uma liga ali. Rolou. E aí, por que você voltou? Eu me encontrei... minha agora tem nada a ver com o contexto. Me encontrei num dilema de ou começar uma pós-graduação lá,
E aí, efetivamente, começar uma carreira mais corporativa, no caso, porque ali a gente tinha mais subempregos, né? Digamos assim. Então, em café, de serviços, digamos assim. E aí, ou eu fazia uma pós para poder angariar um contexto corporativo, ou eu voltava. E aí, eu me vi no dilema de ter meus avós idosos, já um contexto de ou ficar e não dar certo. E aí, eu ter que voltar e já estar mais velha, enfim. Isso, né? Há 10 anos atrás, e num contexto em que eu não tinha mentalidade ou maturidade em que eu tinha hoje, para poder lidar com essas decisões. E aí, decidi voltar. E foi assim que a Cielo apareceu na minha vida, 4 meses depois. 4 meses depois da volta, começa a conversa com a Cielo. Exatamente. Na área comercial? Na área comercial também, porque era todo o meu background. Então, para trabalhar ali no back-office da área comercial. Então, verificar processos comerciais, onde tinha torneirinha de dinheiro aberta para que eu pudesse auxiliar. Então, bem na área de processos e back-office comercial. E entre uma das minhas atribuições, eu tinha treinamentos. E ali o bichinho da aprendizagem me picou. E aí, eu vim para o RH, fui convidada por um antigo gestor a participar, né, da universidade corporativa, do lado de cá, do lado do RH, e aí eu aceitei o convite e foi assim que começou a minha história com o RH. Olha que loucura, né? Porque você sabe que o meu primeiro emprego foi dar aula de informática, eu não sabia lufas, né? Tinha 16 anos também, mas essa coisa do falar em público é uma coisa que pega mesmo, né? Como era pra você ensinar? Porque já faz um tempo que você não tá dentro da sala, né? Uhum. Mas como era pra você? Você sente falta, não sente falta? Qual foi esse barato do treinar as pessoas, ensinar as pessoas? Você sabe que eu sinto falta, sabia? Sinto um pouquinho de falta. E eu falo hoje pro meu time que isso é muita prática, né? Porque quando eu me vejo em grandes públicos, né? Trazendo que seja uma dinâmica, etc., eu fico meio... Eita, será? Assim, com medinho, etc. E o que eu antes, pra mim, era corriqueiro, assim. Vamos lá, até 300 pessoas, vamos falar, etc. Então... o quanto a prática também nos ajuda nesse sentido, né? E o falar em público, acho que eu nunca tive vergonha, mas sempre estudei muito para estar confortável naquilo que eu tinha para falar. E aí, vamos falar que isso era 6 anos atrás, né, em que eu estava em um contexto de sala de aula, e que era sobre processos comerciais. Então, era o tal do hard skill, em que você estuda, fala e tá tudo bem, né? E aí, dentro da universidade corporativa, eu me vi num contexto de falar muito mais sobre comportamento, sobre pessoas, e que não tem fórmula mágica, né? Então, acho que além do falar em público, qual é o contexto que você está inserido e o que você tem para contribuir naquilo, né? E eu acho que, assim, outro ponto fundamental, e a gente fala bastante isso quando a gente está falando de vulnerabilidade, coragem, o quanto o preparo é importante, né? Em todos os aspectos. Você tem, para falar em público, você tem que ter técnica? Tem. Você tem que ter conteúdo? Tem. Mas o momento de se preparar para te trazer essa tranquilidade, até para achar a tal da coragem, né? Como é que a gente acha a coragem? Porque, independente do tempo, a gente fica nervoso para subir em palco de qualquer maneira, independente do tempo. E acho que esse nervosismo é um pouco do tesão, né? Um pouco da tua responsabilidade, da tua implicação. Se ali não valesse nada, você não ficaria tão nervoso. Então tem uma importância para você de alguma maneira. E aí você migra como especialista na Universidade Corporativa Cielo, e segue a tua carreira até chegar... Porque hoje, como gerente, aí eu queria saber um pouco exatamente isso, né? Uhum. Porque a galera vê hoje e fala assim, pô... E tenho certeza que tem gente que olha pra você hoje e fala assim... Pra Raíssa foi fácil. Ó a Raíssa onde já tá. Você não acha que tem gente que pensa isso? Eu queria conversar com essas pessoas. Certeza, talvez elas não te falem, mas tem gente que olha pra quando alguém já chegou e fala assim, cara, pra você, na tua trajetória, você 2 anos fora do país, na Austrália, com certeza você já veio preparada, seguiu só. Certo. Eu comecei na Cielo como analista júnior, né? E segui todos os passinhos do encarreiramento. Então, analista pleno, sênior, especialista 2, coordenadora, gerente, etc. Então, eu acho que o passo foi entre especialista, né, para depois me tornar uma liderança. Acho que esse foi o meu primeiro clique, uma primeira alavanca, e depois me tornar líder de líderes, que foi o segundo clique ali, que acho que
é um fator que a síndrome do impostor, ela senta um pouco mais pertinho, né? Então, ela lembra que tá ali, assim, oi, não esquece de mim, tô aqui. Exatamente. Então, quando eu entrei na Cielo, eu não sabia sobre adquirência, né? Sobre o mundo de pagamentos em si. Então, claro, a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar para entender do negócio para que você possa contribuir. Mas também ter o entendimento de que se eu estou naquela mesa para um tipo de discussão, é necessário que tenha alguém que precise do meu repertório para estar naquela discussão. Se precisasse de outra pessoa, eles colocariam outra pessoa e não me colocariam. Então, eu acho que naquele momento foi uma primeira chave de que se eu preciso de alguém ou de aprendizagem ou de processos na época, é porque o meu repertório importava. Então, a partir daquele momento, eu comecei a identificar o que importava, tanto para mim quanto para as outras pessoas. Óbvio que passa pela nossa cabeça a questão de julgamento, de estar sempre sendo julgada, ou de, né, ter lideranças que estão contigo ou não estão contigo. Eu passei por diversas lideranças, né, dentro de 9 anos de Cielo, então acho que isso me marca bastante e isso me traz algumas lições de que o que eu gostaria de aplicar e o que não agora com os meus liderados, né? Porque você vai aprender de qualquer maneira, né? Você aprende com o líder bom, com o líder mais ou menos, com o líder ruim. Sim. Ou nem bom, nem ruim, né? Tem lideranças, estilo de liderança que você vai aplicar, tem estilo de liderança que você não vai aplicar. Me conta um pouco sobre... No outro episódio você falou sobre autonomia na aprendizagem. E aí nós falamos até um pouco sobre, cara, a gente tem que ser protagonista mesmo, né? O quanto a gente vai buscar ou não. Nessa tua trajetória, fala, porque a galera precisa ouvir isso. O quanto você cumpriu o script... o frame, como você trouxe no outro, e o quanto você foi buscar para além disso para angariar a sua carreira. Como é a tua trajetória de aprendizagem? Cara, você sabe que a questão de ter sido vendedora fez um papel muito importante na minha vida, inclusive agora, nessa questão de trazer roupagem e sempre dar o tom de venda e de negociação para aquilo. Sabe? De você conseguir transformar o que basicamente às vezes é operacional em estratégico, ou também receber uma demanda num viés estratégico e transformar em operacional para que seja feito, né? E aí, esse tino comercial, né? Ele me trouxe bastante bagagem para poder... falar sobre isso, tanto com times, quanto com áreas, pares, etc. Que é essa questão de você conseguir envelopar coisas para que isso seja vendedor, seja sexy, seja fancy para quem vá utilizar, né? Então, essa questão de autonomia, eu sempre tive muita autonomia nos meus ambientes de trabalho. Então, eu acho que isso é um valor para mim. Né? Acho não, tenho certeza. Isso é um valor para mim de ter realmente a autonomia de que isso precisa ser feito. Agora, como? Vai lá. E a publicidade também me ajudou bastante nisso, porque um lado bem criativo, né, da publicidade, e que eu achei que eu ia fazer publicidade pro resto da vida, né? Mas que me trouxeram entendimentos de que como é que eu posso trazer uma experiência legal para aquilo que deve ser feito e que pode ser feito de uma maneira... ou pode ser feito de uma maneira, nossa, que da hora que vai ser isso, né? Então, é sempre realmente pensar um passinho além, né? De acordo com o que eu tinha de repertório, que quando eu entrei na Cielo era basicamente comercial e publicidade, né? Criatividade, etc., para trazer depois para um contexto maior para ir angariando. Então, realmente, a questão aí de falar, pode parecer... um blazer, tem que ter protagonismo, etc. A palavra do momento, né? Tem que ter protagonismo, etc. Mas realmente né? Onde você tem duas pessoas que estão com características de hard skill, né? Muito alinhadas, muito próximas, quem vai se destacar? O comportamento, né? E se você tem um comportamento condizente com os valores da companhia, etc., aquilo que estão te puxando para... onde você consegue encontrar caminhos e oportunidades, né? Então, acho que foi neste caminho em que eu me vi, assim. E aí, com diversas ferramentas, né? Então,
mentores informais que eu encontrei no meio do caminho. E você foi um deles. Ah, obrigado. Fico feliz em saber. Conversas francas para que pudessem me trazer, olha, estou com essa situação, o que você faria? Ou o que você, vendo de fora, tendo este contexto, me colocaria de opções que eu poderia fazer. Então, eu acho que o mentor, você fala, minha companhia não tem um processo de mentoria e etc. Cara, você tem mentores informais na sua vida, né? Que você pode puxar para um café, que você pode dar valor a esse tipo de conversa. Que a Raíssa, de 10 anos atrás, às vezes falava, chamar um gerente para conversar? Cara, isso faz muita diferença. O contexto que você traz, para mim, incrível, assim, porque aproveitar o aprendizado de todas as áreas que você foi estudando, você foi se formando, que você teve experiência de trabalho, e aproveitar o melhor dentro daquilo que for possível para que você... Né? Você falou, cara, como eu dava um envelopamento que fosse atraente para as pessoas, quanto isso veio da área comercial, a criatividade da publicidade. Então, aproveitar a sua experiência em prol do caminho que você está seguindo, acho que é fundamental, porque às vezes as pessoas categorizam tanto, burocratizam tanto as coisas. Isso aqui era daqui, isso aqui era de lá, isso aqui era dessa fase, isso aqui é sobre tal área. Não, cara, a mente curiosa é a mente mais adaptável, é a mente mais criativa e é a pessoa que se interessa pelas coisas. E o quanto foi fácil, o quanto foi difícil? Se você pudesse nomear momentos ou situações ou sensações, o que mais te complicou e quais foram os momentos mais agradáveis nessa trajetória? Acho que partindo do que você trouxe, Fá, eu reconheço meus privilégios. Sei que tenho muitos privilégios de um contexto em que parti de ter uma educação formal, né, poder ter me formado numa universidade, etc. Então, eu acho que partir da conversa neste contexto já traz uma roupagem, né? E te falar que foram 2 momentos que, na virada de chave de contribuidor individual para ser uma líder. Então, assim... E eu tinha um pensamento muito de... se eu errar alguma coisa, meu líder vai corrigir, vai me dar os caminhos. E agora, eu que sou líder, agora eu que tenho que corrigir e dar os caminhos. Você que corrige agora. Exato. Então, acho que esse é um ponto de aprendizagem em que eu era par e passei a não fazer parte deste grupo, né? E tá tudo bem, e trazer para um nível de consciência de que você faz parte, mas de um outro lugar, né? Então, não mais num contexto de pares, mas sim agora em um ambiente em que você tem que amarrar coisas, tem que trazer recados da alta liderança, dar o tom, né? E eu falava, eita, agora eu tenho que dar o tom. O que eu vou fazer? Né? Então, acho que nesse momento dessa mudança para a liderança, acho que é um ponto duro, assim, para o colaborador. Porque existem companhias que têm um processo de sucessão bem estruturado, etc. E existem empresas que não, né? Então, você se vê sozinho, num ambiente em que você fala, eita, e agora? Quem é meu par? O meu par faz outra coisa. Né? Então, e aí? Não, e às vezes o teu par não está no mesmo momento que você, não tem as mesmas dificuldades que você, né? E aí a gente vive ainda muito isso em várias companhias do especialista tão bom que ele virou líder e não necessariamente uma trajetória pré-estruturada. Eu acredito que tem coisas que você pode antecipar, mas tem coisas que não tem como antecipar. Você só vai saber a dor de líder liderando. Sentando na cadeira. Né? Porque... quando você não é líder, você acha que é amada por todos, todo mundo gosta de você, até você sentar na cadeira de liderança e perceber que nem você líder, nem o sorveteiro vão atender e agradar a todos. Né? Tem uma dor da liderança. Mas, ao mesmo tempo, tem o valor e a gratidão, não é, mas a gratificação da liderança, que é quando você consegue ver que o teu trabalho impacta positivamente algumas pessoas. Exato. Eu acho que uma das delícias de ser líder é você verificar acompanhar, não verificar, acompanhar o crescimento dos seus, né? Então, eu tinha uma estagiária que hoje é minha coordenadora. Então, é muito legal. E assim, eles falam, é uma mini Raicinha. Não é. Ela é aquela pessoinha, né? E que caminha e que a gente encontrou caminhos
para trabalhar em conjunto e fazer o que deveria ser necessário. É mérito dela, não é mérito da Raíssa, né? Então, e aí, acho que conversa muito com o que a gente falou no outro episódio, que é sobre criar esses ambientes de desenvolvimento. Eu não desenvolvi ela, né? Mas eu criei ambientes para que ela se desenvolvesse. Sim. Né? Então, acho que este é um fator que dá super orgulho, assim, baita orgulho de ser líder quando você verifica esses frutos do contexto que você propiciou. Não, e até... Eu nem acho tão ruim assim o mini Raicinha, porque não é um demérito dela, nem teu. Às vezes, a gente precisa de um modelo para sustentar por um tempo, né? Eu, com muita frequência, conto que, por muito tempo, eu fui a cópia de uma pessoa que eu aprendi muito na área de treinamento. Não vou dar nomes aqui para não dar mérito a ninguém, né? Mas eu fui, né? Encontrei uma pessoa que, cara, era muito bom no que fazia. Falei, cara, quero ser assim. Exato. E aí fui trilhando. E eu, inclusive, falo para várias pessoas, você que tá aí ouvindo, é muito legal ter os mentores informais, e não só o mentor. Às vezes tem um modelo que, cara, quanta gente boa passa pela nossa trajetória, pela nossa carreira. Por que não, né? Copiar, né? Eu acho que copiar, e na época que eu fazia, eu dava os nomes aos bois, né? Eu acho que a questão não é você copiar. A questão é você fingir que não teve uma referência. Acho que isso é uma coisa importante. É verdade. Então, por muito tempo que eu fazia referenciando. Cara, isso aqui veio dali. E também tem uma ruptura importante do momento de ser você sem ser a cópia do outro. Mas enquanto você ainda não conseguir ser em si, tem seus modelos, né? Seus modelos referenciais. Que com certeza, Rafa, você é modelo para muita gente que está com você. Por mais que você não saiba, as pessoas acham sim que a tua trajetória foi mais fácil. E não é porque é fácil porque você teve privilégios. É porque quando a gente vê alguém tendo um sucesso na carreira, a gente vê esta foto e esquece de ver o filme. Por isso que é legal falar, cara, teve perrengues, teve que estudar, não tem estrutura, tem que estruturar. Antigamente eu referenciava meu líder, aquele que tinha que resolver, agora sou eu que resolvo. E assim vai. Então, para você que tá aí, que quer ser líder um dia, entenda, tem um rolê, tem uma trajetória, tem buscas, tem aprendizados, mas também tem aproveitamento de tudo que já se viveu, e muito bom. E aí eu queria que você, se tivesse mais alguma coisa para você contar, pode contar. Mas deixa aqui pra gente ir encerrando o nosso episódio, um pouco mais curtinho esse, mas intenso e tão importante quanto. E deixar ali pra câmera, pra galera assim, cara, quais são os pontos fundamentais para você trilhar uma carreira de sucesso, trilhar uma carreira, e sucesso não pro outro, mas sucesso pra si, né? Aquilo que você entende que é sucesso. Quais são os pontos fundamentais que você extrai dessa tua história, que você poderia deixar de dicas e sugestões pra galera que tá nos vendo, que quer progredir na carreira? Boa. Pergunta difícil, né? Mas fala da sua. Olha a síndrome do impostor aí, sentadinha aqui do lado. Mas eu colocaria como ter curiosidade, assim. Ter curiosidade de aprender coisas novas. O tal do não ter medo, vai com medo mesmo, né? Então, a oportunidade, ela aparece, o cavalo passa arriado uma vez só, né? Já eita, mococa! Gira de mococa, então ele passa numa vez só e você tem que aproveitar essas oportunidades. Então, aproveitar e testar, né? Pode dar muito certo, né? Então, pode dar super certo. E existe, eu estou há 8 meses agora com gestão de mudanças, né, na Cielo, então mais um desafio adicionei mais um desafio. E é a tal da curva da mudança, né? Então, antes você fica com um pouco de receio, né? E existe aquela resistência. Depois você entra em medo, mas vai com medo mesmo. Em alguns momentos você se frustra, porque aquilo que você colocou como expectativa, muitas vezes pode não se concretizar. E depois as coisas vão se alinhando, porque você vai criando corpo e vai conseguindo rodar, né? O tal do trocar a roda com o carro andando, entendendo o que outras lideranças fizeram e que deu certo, e você aplica, tentativa e erro, né? Você vai sempre pivotando coisas.
né? Vou aplicando. O que eu passei com a universidade, quando eu me tornei coordenadora lá, eu já não apliquei mais com o time de gestão de mudanças. Então, eu fiz realmente essa análise de dizer o que eu errei aqui e o que eu não quero cometer de erros com este novo time, né? E também coisas de que o que eu estou acertando eu vou levar para este novo time. Então, acho que isso me fez ter um entendimento. E, claro, maturidade vem quilômetros rodados, né? A Raíssa, coordenadora, há 6 anos atrás, não é a mesma de hoje, né? E a gente vai aprendendo com os erros. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. A gente sempre estar testando coisas novas, testando coisas com o time e ouvindo o time, né? A gente, às vezes, quando é especialista, tem um pouco de uma arrogância, dizer, cara, eu sou especialista, eu que sei fazer esse rolê aqui. Mas quando você está num papel de que você precisa de uma democracia ali em alguns momentos, coisas que não tem, mas coisas que sim podem ter, de conversas que podem gerar ambientes muito melhores a partir de uma conversa, e que eu não tinha esse entendimento. Então, eu acho que isso me ajudou muito a trazer os erros da Raíssa para os acertos agora também, e erros da Raíssa de agora também, né? Então, eu acho que é sempre a gente testar coisas novas, porque pode dar muito certo, né? E ter a consciência de o que der errado, você também conseguir entrar em margens de erro, né? E muito alinhado com o seu líder, porque eu ainda, né, presto contas, né? Eu respondo para uma diretora, então, alinhado a esses riscos, né? E aí parte de conversas corajosas, tanto com a liderança quanto com a minha líder, né? E entender, estou testando isso para este objetivo. Beleza? Vamos junto? Pode dar certo, mas também pode dar errado. Você está comigo? Então, eu acho que essa maturidade de ter essa conversa aberta com o líder mesmo, e que a gente às vezes não tem, né? Essa maturidade de falar, eu vou testar isso e é para esse objetivo, vamos comigo? Ou não? Você tem alguma outra sugestão? E que quando a gente tem um nível de maturidade um pouquinho menor, a gente fica com medinho de falar com o líder, né? Sobre isso. Então, vai que o julgamento e etc. Então, várias coisas. Eu acho que é um pouco disso, assim. A gente poderia ficar horas e horas falando sobre isso, mas ter esse ambiente, assim, de buscar mentores, de ter conversas francas com o líder, e esse entendimento muda a chave, assim, de que você tem um parceiro do seu lado, que você tem alguém que está em prol do mesmo objetivo, né? E não está competindo contigo. Então, essa virada foi muito importante para que eu entendesse o flow da liderança em que eu estou hoje. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado pelas dicas. E você que está aí, não esqueça, você pode e deve nos conectar. Comente aqui, faça perguntas, questione, discorde, concorde. Amplie este comentário, este episódio com os teus comentários. E se você gostou da Raíssa, inclusive, escreve aqui. Se você quiser sugerir algum tema, ela pode voltar com a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Foi excelente poder te ouvir e saber que de mococa não sai só doce de leite gostoso. Também sai gente pro corporativo. Valeu, Raíssa. Obrigada, Fá. Obrigada, galera. Até mais. Até o próximo.